Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando nos grupos para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Campo Grande agora é 4h09. Após esta gravação, eu estarei me deslocando do meu lar para o meu trabalho. Então eu quero ser breve com a mensagem do pedacinho do Maná dos Céus, esta reflexão que vem diretamente do coração de Deus aos nossos corações. No livro de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3, eu vou ler e vou fazer um breve comentário. Está escrito assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem, amados. A Bíblia nos informa que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo. E Nicodemos era um dos principais, ou seja, uma autoridade principal da sinagoga dos judeus. Eu quero falar para os irmãos que nós vemos aqui um diálogo, ou seja, uma conversa ou uma reunião que houve entre Jesus e Nicodemos. Durante esta reunião, o Senhor Jesus deixou bem claro a Nicodemos, dizendo: olha, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não verás o reino de Deus. Tais palavras perturbaram a Nicodemos. Nós podemos pensar, por que Nicodemos foi à noite ter com Jesus? Primeiro que Nicodemos, ele tinha provavelmente passado o dia inteiro atendendo ao público, porque ele era uma autoridade. Talvez estivesse como ele fazia parte dos fariseus, então ele era uma autoridade e ele era um príncipe dos judeus. Então provavelmente ele só tinha tempo à noite. Então provavelmente Nicodemos até mesmo tenha marcado um encontro, uma audiência com Jesus. Mas quando Nicodemos ouve Jesus falar que era haver um novo nascimento, essas palavras perturbaram Nicodemos. Você poderia me dizer o que significa nascer da água e do Espírito? Alguns dizem que para um homem nascer do Espírito terá de nascer da água em um sentido biológico, pois no ventre materno estamos envoltos no líquido. As mesmas pessoas também dizem que para encontrar-se com Jesus seria necessário vir ao mundo novamente pelo canal natural do nascimento. Mas Jesus Cristo
não estava falando no sentido de a pessoa voltar para o ventre materno. Afinal, em Hebreus, capítulo 9, verso 27, está escrito assim, de maneira bem clara que não há mais de uma vida para cada ser humano. Isso está bem claro em Hebreus 9, 27. Que ao homem foi dado o direito de nascer uma única vez. A vida para cada ser humano é dado uma única vez. A vida, esse respiro, essa vida física, nós só temos uma. Então nós temos que cuidar dela. Agora, existe alguns estudiosos que acham que nascer da água e do espírito é uma alusão ao livro de Efésios 5, verso 26, em que o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é água. Porém, Nicodemos não conhecia essas palavras. Nicodemos não conhecia as palavras de Paulo, pois Paulo nem sequer ainda havia se convertido, pois foram escritos anos depois. Jesus jamais se expressaria por meio de metáfora que Nicodemos não as pudesse entender. O nascer da água e do Espírito também não é uma expressão metafórica relacionada ao batismo, como muitas pessoas dizem, ou como sacramento, como alguns católicos acreditam. O Salvador, ele está levando Nicodemos a refletir, procurando ensinar algum sentido da vida para que ele pudesse entender. Nicodemos era uma pessoa sábia, instruída. Ele era religioso, ele fazia parte da sinagoga, ele era principal da sinagoga. Então, o nascer da água e do Espírito não é também aquilo que algumas igrejas fazem, batizando criança pequena. Tais pessoas nem sequer têm capacidade de se arrepender. Tais pessoas imaginam que se as crianças morrem sem o batismo, se perderão na eternidade. Mas as crianças não entendem o que é arrependimento. Por isso, nós, os cristãos, chamado povo evangélico, temos o costume de batizar as pessoas somente quando já chegam à sua adolescência, que entende o que é salvação, o que é arrependimento. Algumas pessoas se batizam antes de se converter, antes de morrer para o mundo, na esperança de que o batismo lhe possa servir como remédio. Mas muitas vezes não teve uma mudança de vida. Então, esse batismo também não é o arrependimento, não é o nascer de novo. A Bíblia nunca ensinou nada de que o ser humano pudesse ser salvo por meio do batismo. O batismo é uma declaração pública, de que você pertence a Cristo. Nascer da água era algo que Nicodemos entendia, porque João Batista já havia pregado o arrependimento, dizendo que se
o homem quiser nascer de novo, a primeira atitude é ser tomada, é o arrependimento. A primeira atitude que João Batista ensinava dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Então, o arrependimento, na verdade, é o mudar de vida, é o mudar a mente, é abrir mão dos nossos próprios valores, é abdicar de nossos valores. Na verdade, o nascer de novo é o arrependimento, é quebrantar o coração diante de Deus. Se nós não nos arrependermos, apesar de não ser, muitas vezes, de não praticarmos coisas que a Bíblia condena, se nós não nos arrependermos, apesar de não sermos viciados, de não praticarmos prostituição, de não praticarmos adultério, de não vivermos uma vida dissoluta, de não sermos rebelde, nem ladrão, mas se nós não nos arrependermos diante de Deus e confessarmos que necessitamos ser cobertos com o sangue de Cristo, que sermos purificados através da palavra da vida, então nós não veremos o reino de Deus. Talvez você, irmão, ouvinte da palavra de Deus, talvez você, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, talvez você possa até considerar ser uma ótima pessoa. Você pode até ser religioso. Você pode até ser um sacerdote. Nicodemos era príncipe dos judeus, era o principal. Ele exercia uma liderança. Ele conhecia as leis. Ele conhecia o Antigo Testamento. Mas ele não tinha uma vida de arrependimento. E você, meu irmão, minha irmã, pode até exercer o sacerdócio, mas se não se arrepender, se não houver mudança de vida, se não houver uma transformação interior, não é o lado de fora que você tem que mudar. Não é a sua aparência. Não é a maneira como você vai se vestir. Mas sim o seu interior. Em sua alma, em seu amargo. Esse arrependimento tem que surgir do coração quebrantado de uma alma constrita. Caso contrário, se nós não fizermos isso, nós não veremos o reino de Deus. Não entraremos no reino de Deus. Nós sabemos que Nicodemos, sendo príncipe dos judeus, exercendo o sacerdócio judaico, Nicodemos jejuava 3 vezes por semana. Fazia parte do grupo de homens mais religioso do mundo. Tendo, pois, uma moral invejável. Tendo cuidado de não deixar nenhuma mancha em seu passado. Mas Jesus disse: você precisa de arrependimento. Você precisa de uma transformação interior. Caso contrário, não vai entrar no reino de Deus. Então, amados, diletos irmãos, pense nessas palavras.
O arrependimento é mudar a mente. O arrependimento é abdicar de nossos conceitos e quebrantar o coração diante de Deus. Muitas pessoas hoje sacrificam, fazem sacrifício, fazem peregrinação, fazem muitas vezes voto, mas não tem um coração transformado, não tem um coração arrependido, são incapazes de abdicar dos seus próprios conceitos. Vive uma estigma de religioso, mas não tem uma mudança de vida. São religiosos, sim, mas ainda não receberam a salvação porque não houve o arrependimento. Pense nisso, amados. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e este é o pedacinho do Maná dos Céus de hoje. Campo Grande agora é 4h25. Então eu encerro a minha mensagem e estou saindo do meu lar para o meu trabalho. Que Deus vos abençoe. Amém?